Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso. Nesta segunda-feira, estamos em casa e nossas atividades não param. O centro está fechado para palestras, mas nós continuamos com alguns trabalhos voluntários. Caso vocês queiram participar, entre em contato conosco. Gostaria de agradecer a todos que estão chegando aí para participar com a gente hoje, o nosso querido convidado da noite também. Eu sou a Carol Braga, acho que eu acabei esquecendo de me apresentar. Alguns já me conhecem, outros ainda não. Estarei com vocês nas lives às segundas-feiras. Dei um pequeno intervalo nas semanas passadas, mas estou de volta. Então, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, para que vocês possam acompanhar as nossas novidades. E durante a nossa palestra, nossa conversa da noite, vocês podem participar, interagir, fazendo comentários na live, perguntas, e ao final a gente vai estar conversando com o nosso convidado e respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje é o Arismar Leon, já esteve aqui conosco algumas vezes. Ele é médico e atual presidente da AME Planalto, a Associação Médico Espírita Planalto, do Planalto, né? E esse mês, as nossas palestras estão voltadas para a campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Nós estamos com transmissão conjunta com o YouTube da AME Planalto. Então, se inscrevam lá também, podem assistir a palestra por lá. Se vocês digitarem no buscador do YouTube AME Planalto, vocês já vão conseguir achar facilmente. Então, vamos dar uma força também para esses amigos que estão crescendo aí no YouTube, com esse trabalho tão maravilhoso. Semana passada nós tivemos a palestra com o Flamarion, foi uma palestra muito bacana. A live está disponível no YouTube, na nossa página, então quem quiser também pode assistir e indicar para os amigos. Assim como a de hoje, ainda dá tempo de você mandar aí o link para os amigos, para a família, para a gente poder acompanhar e conversar mais um pouquinho sobre o assunto de hoje, que é o sentido da vida. Arismar, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos vocês. Um olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A internet não tem muito horário. A todos vocês que nos acompanham, pedindo permissão para adentrar o lar de vocês. Boa noite. Muito obrigada. Bom, então, vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria e depois uma prece para que a gente possa, para a gente dar início, né, à nossa conversa de hoje. Bom, tenha equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido. Procure ser humilde. Não lance pedras a quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apredeja hoje quem nos beneficiou ontem. Então, como é importante quando a gente recebe uma ajuda, um auxílio de alguém, a gente agradecer. É muito bom a gente ser ajudado e é muito bom a gente poder ajudar. Mas a gente tem que saber ser humilde para que a gente reconheça o auxílio que a gente está recebendo das outras pessoas, a gente não julgar a outra pessoa, a gente não se sentir diminuído porque a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente realmente não dá conta sozinho. Então a gente vai errar, a gente vai precisar de ajuda e a gente precisa saber agradecer essas mãos que se estendem a nós nos nossos momentos de maior dificuldade. Muito legal essa lição. Lição 53 do livro Minutos de Sabedoria. Bom, então agora eu vou fazer a prece. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, como vocês preferirem, tá? Então, inicialmente, gostaria de agradecer imensamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para mais esta palestra, para mais esta conversa sobre o amparo de nossos mentores, sobre o amparo espiritual. Senhor, obrigada por estar conosco. Pedimos o amparo a cada um de nós neste momento, que tua luz possa chegar a todos os lares, a todos os locais que estão precisando de ajuda, passando por necessidade.
todos aqueles irmãos em dificuldade, Senhor, nesse momento, possam ser amparados e auxiliados pela espiritualidade. Pedimos, Mestre, teu amparo, hoje e sempre, que esteja conosco em mais este momento. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, vou passar a palavra para o Arismar, que vai conversar com a gente sobre o sentido da vida. Diz aí pra gente, Arismar, tô querendo saber qual que é o sentido da vida. Vou estar aqui nos Cara, bastidores e a gente vai conversando ao final. tá bom, Carol. Se alguém chegar para você e te disser o sentido da vida, não confie. Provavelmente não saiba. Então, bom, agradecendo primeiramente ao Centro Espírita Paulo de Tarso, a toda a equipe, sua diretoria, a Verônica, o Ricardo Barabiera, com carinho, sempre nos recebeu, a Amo Planalto, né? Nós estamos ali bem aconchegados, acolhidos pelo Paulo de Tarso, na sala Irmã Sheila, que também nos acolhe também, com a espiritualidade que nos acompanha nos trabalhos, né? Então, amigos e amigas, hoje a proposta é de uma reflexão sobre esse tema tão importante, né? O sentido da vida, né? E como é difícil dar sentido para algo que ainda tentamos compreender, não é mesmo? Porque, vamos lá, o que é a vida, né? Qual o seu real significado? Então, para realmente entendermos o sentido da vida, faz um sentido entendermos primeiro o que é a vida, né? Esse processo maravilhoso que começa com uma grande batalha, vamos dizer assim, um grande desafio, porque desde o momento que 300 milhões de pequenos espermatozoides são depositados na relação de amor entre um homem e uma mulher e acolhidos pelo canal vaginal, desses 300 milhões desses pequenos seres, em torno aí da ordem de grandeza de micrometro. Então, você imagina você pegar 1 metro e dividir por 1 milhão. É o tamanho de um espermatozoide ali, que começa a vida no seu sentido biológico, num meio completamente agressivo para esses 300 milhões em média dentro da, da, na relação entre o homem e a mulher, na ejaculação. E a maioria, a imensa maioria, vai morrer no próprio canal vaginal. Algumas centenas adentrarão, conseguirão passar uma outra barreira muito difícil, que é o colo uterino com seu muco, que dificulta a entrada do espermatozoide no útero. Depois de conseguir adentrar o útero, esse espermatozoide, numa grande correria aí, uma correria muito grande, muito acelerada, numa distância em relação ao seu tamanho, mais ou menos assim, de 200 e poucos quilômetros, ele tem que ir ao encontro do óvulo feminino, né? E somente um conseguirá essa façanha, né? Em torno de 30, 50 conseguem adentrar a trompa uterina e encontrar na trompa uterina o óvulo, fecundá-lo. Então observe que a nossa vida, ela começa numa façanha. Todos nós aqui, todos nós iniciamos as nossas vidas passando por essa façanha, né? Mas não é só isso, não. Esse óvulo desce, é acolhido, bastante bem recebido pelo útero, pelas suas camadas, pelo seu endotélio. Ali ele é aconchegado, alimentado, ali ele cresce. E nós nascemos seres com cerca de 10 trilhões de células. Não é mágico isso? E com um detalhe muito importante, que às vezes nós esquecemos de observar. Amigos, estas células não são idênticas. Cada célula desses 10 trilhões
somando todas as estrelas da Via Láctea, de Andrômeda, que é outra galáxia aqui próxima, talvez de mais algumas duas aí, não tenhamos os 10 trilhões de células, todas diferentes, dentro do organismo humano. Elas são semelhantes, mas não idênticas. Qualquer amigo aqui, dentro da área da biologia, da medicina, se você coloca uma lâmina de um tecido para examinar, ser examinada essa lâmina, em seus detalhes, quanto mais você amplifica o campo seu visual, aumentando o tamanho das células, mais você vai percebendo que elas são, sim, semelhantes, mas não são idênticas. Então, a questão de perguntarmos sobre a vida, independente da questão religiosa, independente do que a doutrina espírita nos traz, essa doutrina consoladora, esclarecedora, será que a natureza vai investir tanto para nada? Será que esse investimento ele não tem um propósito muito maior do que pensamos? Conseguimos ver e enxergar? Então, hoje, entendermos o significado da vida nunca chamou tanto a atenção do público em geral, porque esse tema, ele já foi e sempre foi durante a existência da humanidade um tema frequente, mas num grupo reduzido de estudiosos, de filósofos. Mas agora não, ele é um tema popular, né? É um tema que vem realmente sendo discutido com as pessoas, nos seus lares, nas escolas, né? Existe um psiquiatra, o Viktor Frankl, que muitos aqui já conhecem, faleceu. Viktor Frankl, ele faleceu em 97, do século passado. O Viktor Frankl, ele tem um trabalho espetacular dentro dessa temática do sentido da vida. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, e ele já como médico, já como psiquiatra, ele já tinha desenvolvido a teoria, o arcabouço, inclusive com um livro que ele levou consigo para o Auschwitz, sobre o sentido da vida, né? Então, ele refletindo sobre o sentido da vida, e ele lançava ali as suas ideias primordiais da logoterapia, que é exatamente a terapia pelo sentido da vida. Ele adentra, então, os campos de concentração, o campo de concentração de Auschwitz, sua mãe, seu pai e duas irmãs. Sai vivos ele e a irmã. Ele perde ali a outra irmã e os pais. Mas, durante a sua vivência no campo de concentração, Frankl observou atentamente o que levava as pessoas ao suicídio e, mais importantemente, o que levava elas a não cometerem o suicídio naquela situação devastadora para o ser humano, de intenso sofrimento, de tanta dor, tanto sofrer, né? E ele viu, confirmando os seus estudos iniciais, que aqueles que tinham sentido para a vida eram aqueles que sobreviviam e que sobreviveram, né? Em seu livro mais recente, que é intitulado O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, Frankl vai nos mostrar nesse livro alguns estudos que são muito interessantes e relevantes sobre esse tema. Já no meados de 90, o Conselho Americano de Educação, ele fez uma investigação, um questionário. Esse questionário era objetivo, com várias possibilidades de respostas, dezenas até, a 190 mil estudantes de 360 universidades americanas, né? E a pergunta que eles fizeram é o que eles buscavam como sendo mais importante, né? Esses estudantes. Então, 190 mil estudantes, né?
E a resposta esmagadora de 73,7% foi a de conseguir uma concepção de mundo a partir da qual a vida encontra sentido. Olha só que interessante. Nas opções, e eram várias opções, 73,7% daqueles que preencheram o questionário desses 190 mil marcaram essa opção. Já em um outro estudo também da década de 90, no Instituto Nacional de Saúde Mental americana, com um relatório de 7.948 estudantes de escolas superiores, perguntaram novamente o que esses alunos, o que mais eles desejavam na vida. 78 deles marcaram a questão: encontrar um sentido para suas vidas. Olha a relevância do tema. Mas, na Universidade de Idaho, né, americana, com 60 estudantes que tentaram suicídio, também foi aplicado um questionário em que se perguntava o que os havia motivado a tentarem o suicídio. Né? São sobreviventes ao suicídio. E 85% desses 60 estudantes responderam que não conseguiam ver nenhum sentido em suas vidas e, por isso, haviam tentado o suicídio. Né? E o que é mais interessante nesse estudo é que 93% desses estudantes, eles eram física e psiquicamente perfeitos, saudáveis, foram examinados, eles tinham um exame de rotina. Tinha uma boa situação econômica, financeira, e também tinham uma excelente relação com suas famílias. Então, observem a relevância desse tema para os dias atuais. E por que essa relevância ocorre? Por que ela se tornou uma questão muito importante para todos nós? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Porque para respondermos o sentido da vida, nós vamos ver que nós vamos conseguir levá-los até uma resposta comum a todos nós, mas que depois, de um certo ponto para frente, é cada um consigo mesmo, né? Então, vamos dizer assim, existe, no sentido da vida, nós vamos ver um aspecto genérico, né, que a doutrina espírita nos ajuda a compreender muito bem isso, e existe um aspecto que é individual, como cada uma dos seus 10 trilhões de células, pertence só a você. Mas então, o que está acontecendo? Bom, amigos, não precisamos ser mágicos para entender que algo diferente está acontecendo no mundo há algum tempo. Nós vivemos, certamente, um período especial da nossa história. O ser humano, ele está numa transição. O planeta está se modificando. A relação que nós temos com esse planeta e com as pessoas está mudando. Né? Dentro da doutrina espírita, para você que está chegando agora e não conhece a doutrina espírita, nós chamamos esse período de transição planetária. Né? Nessa visão de sermos seres integrais, uma romaria material, física, mas sendo seres espirituais que somos, nós passamos por fases em diversos planetas, né? Em diversos locais. Podemos passar em um só local ou em outros. E nessas fases que seguimos, nós chegamos aonde estamos agora, num planeta que é o planeta Terra, que é essa imensa nave que circula rodando o Sol, circula avançando pelo espaço-tempo, que circula no centro da galáxia, em todos os seus movimentos, é uma espaçonave. Nós vivemos uma espaçonave em que o plano espiritual é dedicado muito ao aprendizado, é lá que você estuda. E aqui é como se fosse uma sala, um teste, um laboratório, um local de laboratório, em que você vai pôr à prova aquilo que você aprendeu no plano espiritual. Então, nesse processo de estudo e de aprendizado, nós estamos sendo testados para que possamos, então, crescer como seres imortais, crescermos como os espíritos que somos fadados à felicidade. Então, o que está acontecendo é que o planeta, com seus habitantes, que reencarnam aqui, de reencarnação em reencarnação, estão fadados do que já viveram.
querem romper com seu passado e fazem muitas vezes a ruptura, mas não sabem ainda para onde ir. Qual é esse passado? Bom, basta a gente refletir um pouquinho. É um passado que a religião dominava, ditava, a religião dogmática, né, ditava os rumos que deviam seguir, as penas eternas. E a partir do iluminismo, do renascimento, depois com o iluminismo, tudo isso veio abaixo. O ser humano passou a seguir a sua razão, o seu raciocínio, veio a ciência, e resolvemos seguir, então, a razão em detrimento da religião dogmática. Só que a razão, o raciocínio, a tecnologia nos deu muito, como nós estamos usando aqui, né, um privilégio de usar essa tecnologia para nos comunicarmos, mas não deu o alimento moral e afetivo que nós necessitamos. Então, hoje a humanidade está em carência de não só exercitar aquilo que tanto exercitamos, a nossa razão, o poder de raciocínio, de estudar determinadas áreas. Porque se formos pensar no globo como um todo, né, nesses seres espirituais que aqui habituamos, que reencarnamos, vocês vão ver que a humanidade é muito parecida em todo lugar. O processo de educação que sofremos privilegia quem? Privilegia o homem de sucesso. Privilegia e nos condiciona, né? Na realidade, nós somos condicionados a termos três grandes coisas, né, na vida. Primeiro, a segurança. Todos nós buscamos a segurança. A segunda coisa, a projeção pessoal, né? Nós buscamos a fama, destacarmos naquilo que fazemos. E, por último, o desfrutar da vida, o deleite, né? O aproveitar, o carpe diem, não é mesmo? Então, diríamos que esses três condicionamentos, eles acontecem no globo todo, em praticamente toda a tradição. Agora, parem um pouquinho para pensar. Se nós somos espíritos velhos, vivendo a roupagem nova, numa vida nova, e já não queremos seguir mais essa cartilha, ela nos condiciona ao desfrutar o aqui e o agora, o que é temporal. Não é mesmo? É aquilo que o mundo material nos oferece. Então, se eu não quero mais seguir essa cartilha, se ela não faz mais sentido para mim, e eu não sei para onde me direcionar ainda, o que vai acontecer com você? Ele fica perdido. Então, a transição é como se fosse uma grande reforma. Quem fez reforma em casa sabe disso. Você tem uma planta, que às vezes você não conhece bem, o arquiteto, o engenheiro conhece melhor que você, as paredes estão caindo, uma bagunça total, e você está perdido ali. Você não sabe o que você está fazendo. É desconfortável. As coisas ficam reviradas. E é assim que nós estamos vivendo na nossa sociedade atual, né? Uma sensação de não ter lugar. Vocês já perceberam essa sensação da relatividade das coisas, da arte, da moral, dos fatos, porque hoje, muitas vezes, não vivemos mais os fatos, principalmente com as mídias, vivemos as narrativas. Nós encaramos como fatos as narrativas que nos contam. Ah, essa narrativa aqui eu gostei mais dela, então isso aqui vai ser meu fato. Esse é o fato para mim. Vocês já imaginaram esse relativismo todo? Um mundo de cabeça para baixo, de perna para cima, revirado. E a sensação natural que nós temos numa situação dessa é uma situação de desconforto, uma situação de não termos o nosso lugar. E essa sensação de não ter sentido é que nos busca não ter um norte, porque se você não sabe para onde você tem que ir, como é que você vai? Essa desorientação é que nos traz o vazio existencial, tão comum no homem pós-moderno. Porque nas nossas dimensões, né, somos seres espirituais, mentais, psicológicos, físicos, materiais, nessas várias dimensões,
Não adianta mais eu, vindo, voltando, com o conhecimento que eu tenho, vivenciar a mentirinha, bom, eu sou um ser material e sou uma flecha atirada ao nada, vou falecer, esses 10 trilhões de células não vão sobreviver mesmo, então eu tenho que aproveitar o meu dia de hoje, ter a fama, ter minha projeção. E observem, pessoal, olha que coisa interessante, não sei se vocês observaram. Onde é que a publicidade, que tenta levar o consumismo à venda, onde é que eles exploram? Quais são os temas principais explorados pelas publicidades? Segurança, exploram o medo, né? Então, o medo leva você a buscar segurança. Você ser celebridade, então, a sua projeção pessoal, o orgulho, a vaidade, né? A aparência física, o layout, aquilo que você é fisicamente, passa a ter uma infinita importância nessa sociedade. Se tem os olhos azuis, se não tem, você pega a lente azul e põe de contato, opera o nariz, opera. Então, nós damos um significado a isso intenso, né? O deleite, o desfrutar, vamos viver o prazer na forma mais intensa possível, os sentidos, né? Então, é a gula, é os sentidos, a sexolatria, é a viagem para tudo quanto é lugar. Por quê? Nós somos uma flecha atirada aonde? Atirada ao nada. Se isso tudo vai passar, se isso tudo vai acabar, eu vou vivenciar isso. Agora, ao vivenciar isso, o que nós criamos? Uma frustração muito grande, porque você não consegue preencher a si mesmo com aquilo que é temporário, né? E a frustração vem, o vazio existencial, ele decorre daí. Então, nesta busca que somos condicionados a sermos os melhores, os mais eficientes, né? Nos tornamos o quê? Segregados, separados uns dos outros, né? Vivemos a competitividade e, acima de tudo, pessoal, a indiferença. A nossa sociedade é uma sociedade da indiferença. Então, se nós aliarmos, e aí estamos no Setembro Amarelo, entendendo que o sofrimento psíquico é uma condição natural desse mundo em transição, em que perdemos o nosso norte e estamos confusos como espíritos imortais que somos, não sabemos para onde ir. Nós, muitas vezes, estamos na multidão, perto dos nossos familiares, perto dos nossos dezenas, centenas e às vezes milhares de seguidores nas mídias, mas estamos sós. Porque a indiferença ao sentimento do outro, a indiferença ao sentimento do outro predomina. Então, o que precisamos para dar um norte nesse mundo que ainda não vê, que é o mundo de regeneração, como nós dizemos na doutrina espírita, em que o bem tende, a tendência a fazer o bem tende a prevalecer, né? Não é que não vai existir o mal, ainda vai existir, mas de uma forma muito mais aliviada, né? As expiações serão muito aliviadas, as provas serão aliviadas, né? Nessa nova atmosfera do planeta. Então, o que devemos fazer? Que norte seguir para isso? E aí, amigos, nas minhas reflexões, eu acho importante, para entendermos que sentido seguir, integrarmos a razão que já tão bem desenvolvemos nesses séculos todos com o sentimento. Sem o desenvolver do sentimento, das emoções e sua integração com a razão, nós não cresceremos enquanto seres imortais, como espíritos que somos. Tratando de integrar todas essas dimensões que nós relatamos, que nós temos dentro de nós. Não só a realidade física, não só a realidade corporal, momentânea, mas a realidade espiritual, psíquica. Acolher estas dimensões, essas realidades. Aí sim, dentro desse processo, nós conseguiremos dar um norte às nossas vidas em direção daquilo que realmente somos, dentro de uma visão mais ampla como seres imortais. Agora, a razão você desenvolve
no trabalho, é a maneira de você desenvolver a sua inteligência, adaptabilidade ao meio. Mas como é que nós desenvolvemos sentimento e emoções? Porque o mundo que nos levou à razão, ele nos levou a adotar a razão como guia, o raciocínio como guia, ele nos levou a essa indiferença que nós cultivamos, nós estamos colhendo. Né? A natureza espiritual daquilo que somos nos leva, nos incita, nos convida à cooperação, à fraternidade, a estabelecermos pontes. Tudo ao contrário do que nós estamos vivenciando nesse isolamento. Não isolamento da pandemia, eu digo isolamento social da indiferença que nós criamos. O mundo para frente, ele tende a ser um mundo em que vamos necessitar da cooperação uns dos outros. Vamos necessitar da ajuda, de conhecermos aquele que está próximo a nós, a nutrição afetiva dos nossos familiares, o lar como uma real congregação de almas que estão ali reencarnadas, buscando um crescimento. Não esse ponto de encontro, que cada um vai para o seu lado, estão juntos, mas não estão afetivamente juntos. Não se retroalimentam, não se alimentam, porque a indiferença predomina. Então, para vivermos essa integração do sentimento, da emoção com a razão, nós só temos um caminho a seguir. É irmos para dentro de nós. Porque a razão você aprende lá fora, com a relação com o mundo, com o trabalho, com os estudos nas áreas específicas, né? Os estudos técnicos, né? E isso nós aprendemos a fazer muito. Colhemos os resultados disso, bons resultados e outros resultados não tão interessantes, como já comentamos. Mas agora a humanidade adentra um outro aspecto em sua necessidade, do desenvolvimento de suas emoções, dos seus sentimentos, da integração desses sentimentos e emoções com sua capacidade de raciocínio, da lógica, dos algoritmos. Né? Nós precisamos trazer a alma à matéria. Nós precisamos reacender essa dimensão espiritual que existe em nós. E você não faz isso olhando para fora. Você faz isso olhando para dentro. É para dentro de si que você desenvolve, cresce, amadurece, sentimentalmente, emocionalmente. Né? Por isso que no templo de Luxor, né, existe no templo externo, uma coluna, uma afirmação que nós conhecemos parcialmente lá do templo de Delfos, que nos diz o seguinte: o corpo é a casa de Deus. É por isso que se diz: homem, conhece-te a ti mesmo. Compreender a vida, pessoal, é compreender a nós mesmos. Então, até aqui, nós vamos com o sentido da vida genérico a todos nós. O sentido tem que ser dado para dentro de nós, conhecermos-nos, voltarmos para aquilo que somos realmente, sem julgamentos, sem racionalizações, apenas nos observando. Como é que eu vou crescer, então, me observando? Eu vou me observar perante o quê? Eu vou me observar perante a relação que eu tenho com o mundo que me cerca. É aí que eu vou conhecer a mim mesmo. Nessa relação que eu tenho com os meus semelhantes, nesta relação que eu tenho com a natureza, com os animais, é observando esta relação é que realmente eu vou me conhecer. E não pensem que isso seja muito fácil, porque não é. É uma observação sem julgamentos, sem culpa, sem racionalizações.
Vocês lembram lá da questão 919 do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta aos amigos espirituais: escuta, qual é a maneira mais apta que eu posso crescer moralmente e me afastar do mal? O que os amigos espirituais respondem para Kardec? Conhece-te a ti mesmo. É a resposta. Conhece-te a ti mesmo. São aquelas perguntas dentro do Livro dos Espíritos que são instigantes. Você fala, uau, mas o que vai acontecer agora? Isso nós já sabemos. E Kardec faz, olha, tudo bem, nós já sabemos dessa máxima dos sábios do passado, mas como é que eu conheço a mim mesmo? Kardec, na sua inteligência, na sua perspicácia, pergunta, os amigos perguntam, como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Como é que é isso? E aí vem a resposta mais longa e mais detalhada, vamos dizer assim, do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Você vai conhecer a si mesmo ao deitar da noite, observando como foi seu dia e sua relação com as pessoas, com aqueles que te cercam. Mas não observando, fazendo parte da cena, não. Você vai tentar se observar como um observador externo mesmo. Veja as suas expressões, o que você falou, o que você pensava. Olha o tanto que é difícil, pessoal. Você chegar em casa cansado depois de um dia de trabalho, de estudo, e passar por um processo desse, é exaustivo. Não só durante a noite, ou qualquer momento que você queira fazer isso durante o dia. Tentem fazer. Você já tentou? Já, eu já tentei, muito difícil. Você tende no início começar a resumir tudo demais, porque é muita coisa. E o relacionamento com muitas pessoas, por isso nós vivemos em sociedade, né? Ela é a pedra de toque nisso, ela nos acelera nesse processo do amadurecimento da escala afetiva, né? Da função afetiva que nós temos que amadurecer. Porque se eu fosse lá, vivesse lá o meio feudal, lá isolado, em feudos, só com 2 filhos, minha esposa, meu crescimento é muito menor. Olha o que a sociedade, o convívio intenso nos proporciona. Esse convívio, esse burburinho de convivermos juntos, ele nos dá essa capacidade, mais espelhos, de estarmos, então, nesse processo de observação, não na observação qualquer, como já comentado, de olharmos para nós mesmos. E é um processo que exige muita inteligência, né? Uma inteligência de foco, né? Voltada para o não julgamento, voltada para a não racionalidade. Ah, eu fiz isso por conta disso. Não. É agirmos como um exemplo de Paulo, Paulo de Tarso, né? Nos deu muito bem esse exemplo. Ele defendia Jesus a todo custo, mas não antes, ele defendia quem? O Messias, aquele que seria enviado. Ele defendia suas escrituras. Quando ele descobre, na entrada de Damasco, que Jesus é o Messias, ele se desculpa, olha, desculpa aí o que eu fiz, poxa, estou me sentindo mal. Não. Ele racionaliza, olha, eu fiz isso por conta disso, 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 porque eu estava defendendo na realidade você mesmo. Não, também não. A pergunta certa que ele faz é, Senhor, o que queres que eu faça? E com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma dedicação que ele defendeu a Torá, ao Messias que viria, ele defende Jesus. É ele que vai plantar e cultivar esse nascimento do Evangelho na Terra, regando com carinho cada comunidade que ele esteve presente. Mas é essa atitude que nós temos, de esquecer o nosso passado e voltarmos para nós mesmos, e aí irmos num processo de crescimento que aí é individual. Porque até aí chegar, falar, ok, eu tenho que ir para dentro de mim, eu tenho que me observar na relação com o mundo, com as pessoas, até aí é um sentido que eu posso lhe dar. A partir de agora, a partir da frente, desse ponto para frente, é contigo. Porque nós vivemos um universo muito interessante. Deus, na sua infinita harmonia, em sua infinita bondade, misericórdia, ele quer com que
nós participemos da construção desse universo. Então, não é um universo que está acabado. Nós precisamos, esse universo precisa da nossa contribuição. A página que você vai escrever é sua. O caminho que você vai seguir por autoconhecimento é seu e é individual. Só você o tem. Ninguém mais o tem. É um processo seu, é um processo meu, de cada um. E nesse processo é que vamos escrever a nossa página, dentro do livro da vida, né? Por isso que Jesus já nos disse, já nos alertou. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Né? Em João 14, né? Versículo 11. O que Jesus quer nos dizer aí? Que essa caminhada para dentro e dentro de nós é a caminhada, na realidade, em direção à divindade que habita dentro de nós, que está dentro de nós. E voltando a Viktor Frankl, no campo de concentração, ele observou que aquele indivíduo que ali sofria não suicidava quando ele tinha alguém, um animal, uma vida que ele pudesse cuidar e que ele tinha necessidade na cabeça dele, falou, olha, eu preciso cuidar da minha filha, da minha mãe que ficou, do meu pai, da minha esposa, da minha irmã. Eu preciso cuidar do meu jardim. Olha só que coisa fantástica que ele observou. Esses indivíduos tendiam a não suicidar. Não é interessante nós refletirmos que o ponto em comum em que ele observou foi servir ao outro e não servir a si mesmo. Talvez o grande sentido nessa caminhada interna, então, de irmos em direção à divindade, que é um caminho individual, e cada um vai seguir o seu caminho, é irmos de encontro ao amor, à centelha divina que habita dentro de nós, que nós temos esse psicotropismo pela luz divina, pelo amor divino. Nós temos a necessidade de seres imortais, espirituais que somos, dessa busca do divino, do sagrado, de Deus dentro de nós. Esse é um processo de cada um, individual. E no servir é que nós dissolvemos o ego, dissolvemos o eu e fazemos renascer o amor dentro de nós. Onde há o eu, não há amor. E onde há amor, não há o eu. Talvez aí esteja o grande sentido que devemos buscar individualmente, depois de voltarmos para dentro de nós. Um caminho que é seu, um caminho que é individual, um caminho que cada um vai precisar fazer à sua maneira. E eu gostaria de terminar, então, com um pequeno poema da escritora que tanto nos traz as mensagens de carinho, de acolhimento aqui no Centro-Oeste, que é a Cora Coralina, que nos diz assim: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, e é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar.
queridos irmãos, irmãs, uma boa noite. Fiquem em paz, em harmonia. Muito obrigado a todos vocês. Olá, Arisma, muito obrigada. Lindo esse poema final da querida Cora, maravilhosas palavras. Agradecemos muito a sua palestra, a sua conversa de hoje. Realmente, nós temos que voltar para dentro de nós mesmos, né? Quantas vezes a gente busca uma resposta imediata, alguém que vire para a gente e fala assim, olha, o sentido da sua vida é esse. Faz isso, faz isso, faz isso. Que, que perfeito que seria, ou não, né? Seriam outras pessoas que iriam dirigir as nossas vidas, né? E nós somos os escritores da nossa própria história, como você falou. Então, se a gente ficar esperando que outra pessoa decida pela gente, tome nossas decisões, a gente não vai estar vivendo a nossa vida, vai ser outra pessoa que vai estar vivendo. Então, realmente é o momento da gente voltar para o nosso interior, buscar a nossa reforma íntima, caminhando um pouquinho de cada vez, dando um passo de cada vez, sabendo que a gente vai errar, vai tropeçar, mas que existe um dia após o outro justamente para isso, para a gente poder aproveitar as oportunidades mesmo, para poder crescer e descobrindo aos poucos qual que é o nosso verdadeiro sentido, né? E gostaria de agradecer a presença de todos que estão no chat com a gente. Lembrando que a nossa palestra de hoje está sendo transmitida ao vivo, simultaneamente também pelo canal da AME Planalto. Então, não deixem de ir lá, comentar, participar, interagir, se inscrever na página também. E nesse momento nós vamos fazer algumas perguntas para o nosso convidado. Caso vocês queiram também fazer na nossa live, ainda dá tempo, participa aí, escreve que a gente vai aproveitar esse tempinho para interagir um pouco. A gente já teve a participação de algumas pessoas na live. Gostaria de pedir para o Vicente colocar alguns comentários, né? Nós tivemos Márcia Leon, a presença de Vera Viana também, Fernando Queiroz, Aline Leon toda. também hoje com a gente. Boa noite, Lucas. Ô, Daniel. Lucas Braga, Daniel Gonçalves, que alegria. Cristiana, Suzeli, tivemos muita participação, pessoal acompanhando a nossa live, muito obrigada. Vamos fazer pergunta aí que ainda dá tempo da gente poder participar. Bom, Arismar, então vou começar te fazendo uma pergunta que nós recebemos aqui. O fato de sentir um vazio dentro de nós pode ser resultado de influência da espiritualidade? Muito interessante, porque às vezes a gente fica num baixo astral, assim, a gente fica naquela dúvida, será que sou eu mesmo? Será que é uma influência? E aí, esse vazio tem relação com uma influência espiritual? Aquilo que somos, pensamos, falamos, nós entramos em sintonia com o plano espiritual e a espiritualidade que nos cerca, né? Nós somos, assim, um Wi-Fi que atrai uma nuvem por sintonia, né? Então, aquilo que você pensa, obrigatoriamente, você, por sintonia, vai ter irmãozinhos com a mesma maneira de pensar, associando as ideias. Então, se você está triste, com um pensamento, vamos dizer, voltado para a negatividade daquilo que você está enfrentando, é natural que você se sintonize com irmãozinhos assim também, né? A vantagem é que aquilo que você aprende, você os ensina. E aquilo que eles aprendem também eles vão te ensinar. Então, eu costumo dizer muito que é o processo de cura pela homeopatia, né? Vocês conhecem o processo de cura pela homeopatia? Semelhante cura semelhante. É por isso que isso é uma lei universal. Sim, vamos conviver com pessoas que estão sintonizadas com o mesmo padrão de pensamento e se sofremos com pessoas que tendem a sofrer. Obviamente que ninguém está sozinho, né? A espiritualidade maior, que quer o nosso bem, está sempre nos guardando, nos velando, né? A cada um de nós temos um irmão que zela pela nossa reencarnação, que quer o nosso bem. Estes estão ali no outro patamar, nos guiando, nos orientando e tentando nos levar novamente ao melhor caminho. É orai e vigiai, né? A gente tem
esse cuidado mesmo para a É gente verdade, Carol. saber diferenciar e ter esse cuidado com essas influências espirituais, não deixar a gente entrar numa vibração muito triste aí, porque senão a gente pode acabar se deixando influenciar, né, de Eu queria forma fazer só uma negativa, né? ressalva, Carol, se você me permite, já que nós estamos no Setembro Amarelo e falamos de Claro. tristeza. A diferença entre tristeza e depressão. Amigos, tristeza Uhum. é uma condição natural da vida. Nós vamos passar por ela. Todos nós, sem exceção. A perda de um parente importante, situações da perda de um emprego. Uma situação dessa, nós não vamos enfrentar uma situação dessa com alegria. Nós vamos enfrentar com tristeza. Então, tristeza é uma reação normal que nós temos a esse enfrentamento dessas situações da vida. Já a depressão é uma coisa diferente. A depressão é um adoecimento que ocorre do espírito passando pelo perispírito até o corpo e que o indivíduo, não adianta você falar para ele, olha, levante, vamos lá, vamos ver o sol, acredite em Deus, Deus acredita em você. Isso vale até para o indivíduo que está triste, mas para o indivíduo que está deprimido, não. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está sem energia para que mentalmente reaja. Como o adoecimento ele se dá do espírito para a matéria, esse irmão ele precisa ser trabalhado pela equipe de saúde mental, recebendo a medicação necessária, para que ele possa ter condições de, aí sim, ter o mínimo de energia para redirecionar sua mente a um outro patamar, a um outro caminho, tá? É muito importante, porque o suicídio, Carol, 90% dos casos são ligados aos transtornos mentais. Aí a maioria destes casos é a depressão. Então, se você tem um parente, um amigo, e você acha que tem a mínima a chance da depressão estar presente, não duvide de conversar com essa pessoa, orientá-lo, para que ele e você, porque esse indivíduo ele não pode ir sozinho, ele não vai ter iniciativa de ir sozinho à procura do pessoal, dos amigos da saúde mental, né? Psiquiatra, psicólogo, ele não vai ter energia para isso. Então, ele precisa ser conduzido amorosamente para que ele possa se restabelecer. Desculpa o parênteses um pouquinho maior, mas esse é um dado importante nesse tópico que nós abordamos. E nesse caso da depressão, também há influenciação espiritual. Então, o indivíduo, além da medicação, da psicoterapia que ele vai receber, ele precisa também receber a terapia espiritual, né? O passe, a água, as palestras, frequentar a casa e até o trabalho mediúnico, muitas vezes, né? Para que ele possa realmente ter uma cura integral, né? Realmente, por isso que é importante a gente ter um olhar cuidadoso com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? A gente vê aquela pessoa ali naquele cantinho, acha que é frescura, acha que né, não é algo muito sério, mas a gente precisa saber o momento de procurar ajuda, né? Então, nem que seja indicando uma live, indicando um vídeo para a pessoa assistir, para, né, ter algum despertamento e ter realmente essa consciência de que tem que fazer o tratamento conjunto, né? O tratamento, né, Exato. tratar o espírito e você tratar o corpo, né? O tratamento médico, ele é extremamente importante nesse momento, mas em conjunto as coisas ficam um pouco mais simples e fáceis de tratar quando a gente trata espiritualmente, né, e fisicamente. É porque na depressão, Carol, existem alterações, distúrbios dos neurotransmissores, né? Principalmente serotonina, mas entre outros também. Então, isso tem que ser reposto de alguma forma, para que haja um equilíbrio neuronal para o indivíduo ter forças para agir, né? Então, é isso, e é essencial termos isso. E outra coisa muito importante, vocês vão ver, por esse grau de, vamos dizer, incompatibilidade com aquele mundo antigo que nós falamos, esse mundo novo que ainda está surgindo, dessas almas, esse conflito psíquico, essa insatisfação pessoal. E, amigos, muitas vezes o indivíduo está na multidão, com vocês, na sala de aula, no trabalho, mas estão sós.
sofrendo dentro da sua solidão. Porque nós não estabelecemos pontes afetivas, somos muito indiferentes. Então, estarmos atentos, a prevenção ao suicídio exige esse grau de atenção a esses irmãos que sofrem, que podem estar ali com você até alegres, mas que cometem o suicídio por se sentir sós, na solidão. E realmente a gente até tem uma pergunta que tem um pouco de relação com isso, que eu queria aproveitar a oportunidade para fazer, que ela é o seguinte: qual é a relação entre sentir-se um vazio por dentro e o desencanto por viver? É exatamente. Na realidade, aquela pessoa que tenta preencher esse vazio, então, eu chamo isso vazio de conteúdo e de forma. Deixa eu explicar melhor isso. O vazio de conteúdo é você tentar preencher isso, a sua vida, com algo transitório. O que acontece quando você busca algo transitório para preencher o vazio? Esse algo transitório acaba, você se frustra e você tem que procurar mais. E você não acha nada mais. Só que a nossa mente, ela é muito esperta, Carol. E aí, o que nós Preenche fazemos? transitoriamente também, né? É isso. Nós somos muito espertos. Então, a gente sai daquilo que é mais óbvio, que é a projeção, que é a fama, que é o poder, né? Nós buscamos aí milhares de vidas para trás, e estamos ainda buscando as posses materiais, as conquistas materiais, né? Nós deixamos isso de lado, aí uma turma muito grande aí pegou essa carona na razão, no raciocínio, e foi para onde? Foi, foi buscar a fuga de si mesmo no conhecimento, na religião dos rituais religiosos, nessa religiosidade extrínseca. São fugas também. Aquele indivíduo que está usando a cabeça e vai de um curso a outro, a outro, a outro, filosofando a vida toda, ele está fugindo de si mesmo. Ele está no vazio também, ele está tentando preencher o vazio com um conteúdo que é temporário. Então, o que nós precisamos é quebrar esse frasco do vazio dentro de nós, e só tem uma maneira de fazer isso, olhando para dentro de nós mesmos. É a maneira que você vai ter de falar, opa, eu não vou conseguir preencher isso com aquilo que é temporal. Eu tenho que buscar satisfação atemporal, perene, não no temporal, naquilo que é temporal, naquilo que é consumível, que as traças corroem, né? E esse aprendizado é olhando para si mesmo. Então, o vazio existencial, ele é ligado exatamente com essa sensação que foi colocada na questão, né? Bom, e também, Arisma, saber aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo muitas vezes de estar mais tempo dentro de casa, né? E poder dar valor aos nossos familiares, É aqueles que exato. muitas vezes a gente só via de manhã cedo no café e à noite, na hora de dormir. Um bom dia, uma boa noite, Transitávamos, né? Mal conhecíamos. conhecia, a gente passa a ver o que dá aquela importância. Nossa, aquela pessoa está dentro da minha casa, minha família. Então, a gente passa a ser, nem que seja obrigado nesse momento a conviver um pouco mais e tentar buscar uma oportunidade de aprendizado, né? Buscar o que realmente importa para que a gente possa preencher, muitas vezes, esse nosso vazio, não com essas coisas transitórias, mas com coisas que a gente realmente possa levar com momentos, com oportunidades de convivência em família, com boas lembranças, né? Que a gente está tendo com os filhos, com os netos dentro de casa, né? O momento é exatamente nos convidando a essa fraternidade, a estabelecer pontes, laços afetivos que nós simplesmente não construímos durante anos, né? Quantos pais que não conhecem seus filhos, quantos esposos que não conhecem suas esposas e vice-versa. Porque você ter a intimidade física não significa você ter intimidade afetiva, não. São coisas diferentes, né? Uma independe da outra, inclusive, às vezes. Você pode ter intimidade física e não ter afetiva. Você pode ter afetiva e não ter a física. Então, na relação conjugal, na relação com os filhos, é importante que nós estejamos atentos à alimentação afetiva, né?
a estabelecermos pontes, a darmos ouvido, bom ouvido, àquele que está ao nosso lado, né? Cultivarmos isso com frequência, que até então, num lar, muitas vezes nós nos encontrávamos, coabitávamos o mesmo local, mas não convivíamos afetivamente, né, Carol? Realmente, a oportunidade é agora. A Mesmo depois oportunidade é essa. que a pandemia, o isolamento acabar, que a gente consiga manter essas relações, né? Descobrir as coisas boas, aprender a conviver. Verdade. Queria te fazer mais uma pergunta. Sim. Às vezes sinto que não estou vivendo, apenas sobrevivendo. Como dar um maior significado à minha vida? Muito boa essa questão, hein? E não é fácil, meus amigos. Bom, a busca da sobrevivência no dia a dia, ela gasta realmente muita nossa energia, não é mesmo? Como é que eu vou olhar para dentro de mim se eu tenho que sobreviver, tenho que lutar pela vida, né? Mas há uma máxima que a gente tem que aprender, que o pensamento molda as suas atitudes, mas as atitudes também moldam os seus pensamentos. Então, eu acho que um caminho que podemos adotar aí é o caminho de servir, é o caminho de participarmos mais da nossa comunidade, da religião que essa pessoa tiver que fez a pergunta, seja ela católica, evangélica, espírita ou não seja religiosa, mas um envolvimento maior com a comunidade nos trabalhos voluntários, de ir ajudar uma escola naquilo que eles precisam, numa pintura, em algo lá, se é religioso, na sua igreja, na sua comunidade, o que estão precisando, de um almoço beneficente, de alguma coisa, de cuidar num asilo dos idosos, ou numa creche de crianças, porque esse ajudar e servir desloca a nossa mente do eu, ela passa a focar no outro, nas necessidades do outro, nas mazelas do outro, no seu sofrimento. E isso não só nos alivia, mas como redimensiona aquilo que estamos enfrentando, Carol. Oi. Então, interessante que quando a gente realmente aproveita para auxiliar os outros no trabalho voluntário, a gente está vendo a dificuldade do outro. Muitas vezes a gente aprende com aquilo ali e vê, nossa, talvez a situação que eu estou vivendo não é tão difícil assim, ou, né, eu vou aprender com aquela situação, vou aplicar isso dentro do meu problema, dentro da minha questão. Então, é muito bacana essa questão do trabalho voluntário. E mesmo em tempos de pandemia, né, a gente tenta manter, existem formas de a gente continuar pregando, né, a caridade em trabalhos voluntários, com os Isso, devidos cuidados, né? exato. Inclusive, aproveitando o gancho, né, o Paulo está mantém os seus trabalhos de doação. Nosso centro está aberto, fica no Lago Norte, em Brasília, para receber doações, para receber auxílio, quem quiser participar de trabalhos voluntários. Então, é muito importante também a gente voltar a isso, muitas vezes, para o outro, para que a gente possa aprender com a situação, né? Às vezes a gente tira o Pois é. foco um pouco, muito, ah, meu Deus, não estou conseguindo, não vai dar, e a gente começa a se sentir útil ajudando o outro, a gente começa a enxergar a situação de outra forma. E como o poema da Cora Coralina, que nós apresentamos no final, diz, né? Muitas vezes não precisamos de muito, não, para ajudar, né? Não precisamos de muito para acolher. Precisamos, às vezes, só de ouvir, só da mão amiga, a escuta ativa, amorosa, carinhosa, sem, sem tentar explicar para o indivíduo, ou ocupá-lo, ou outra coisa qualquer. A escuta ativa de você estar ali envolvido naquele momento, isso já vai trazer muito alívio para muita gente. Então, cada um, dentro das suas circunstâncias, sim, pode ajudar. E isso vai fazer certamente com que essa pessoa, não só ela, mas isso é uma receita que Emmanuel, inclusive, dava para o Chico. Porque vocês imaginam, gente, o Chico passar por essas tristezas, né? Aquele trabalho todo que ele executava incansavelmente. O Emmanuel falava para ele, quando ele estava nessa situação, vai visitar o presidiário lá. Era o conselho do Emmanuel.
para ele lhe ajudar mais, né? Agora, para o Chico, agora você imagina criaturas como nós, né? Como eu, por exemplo. Né? Não posso pôr você nisso, né? Mas é isso, né? Tentarmos, de alguma forma, dar o nosso melhor, como diz o pessoal. É isso mesmo, e também ele me lembrou agora, muitas vezes nesse momento de isolamento, de até questão do Setembro Amarelo, a gente procurar aquele amigo que está meio sumido, mandar uma mensagem, né? Aquele amigo que a gente não fala há muito tempo, porque às vezes a gente fica orgulhoso, ele também não me manda mensagem, também não, não vou falar, mas não, vamos dar um passo adiante, procurar esse amigo que pode estar precisando de Importante. uma ajuda, né? Oi, sumido, amigo, como você está? A gente deixar, às vezes, nosso orgulho de lado daquela pessoa que a gente tem alguma É, mágoa, algum desentendimento, porque é uma ela oportunidade, pode né? estar As pessoas estão precisando, exatamente cada vez mais isoladas e vai fazer bem pra gente também, né? A gente também vai se sem sentir dúvida. útil, então é bem bacana. Queria Estabelecer fazer. essas pontes, olha, a prevenção do suicídio exige muito essa atenção cuidadosa, amorosa, a escuta amorosa. Agora, você, nesse instante, está nos ouvindo, está em sofrimento, porque o sofrimento com um suicida, ele tem algumas características, o potencial suicida, Carol, ele tem algumas características que ele é interminável, ele é, não dá para você enfrentar, o indivíduo se sente assim, olha, incapaz de enfrentá-lo, entendeu? Não, inescapável, não tem como escapar daquilo. Então, essa sensação de menos-valia que ele tem. Então, se você está nessa situação, querido irmão, procure ajuda, procure alguém que possa lhe escutar. O CVV, por exemplo, é um órgão que está aí, 188, todo o Brasil. Você tem as casas espíritas, o atendimento fraterno para te ouvir. Você tem as outras religiões, as igrejas, os templos religiosos para te ouvir. Então, você não está só. Ninguém, Carol, nunca está só. Tá? E a nossa capacidade de ajuda é a capacidade daquilo que pudermos fazer, porque sempre tem alguém que está precisando da nossa ajuda, sempre. Com certeza. Inclusive, né, o Paulo de Tarso, a gente tem o nosso atendimento fraterno, o É, nosso acolhimento importante. fraterno. Então, tá precisando de conversar, você pode ligar pra gente. Daqui a pouquinho o telefone vai aparecer embaixo do vídeo aí, ó, já foi rápido. Foi. Então, não deixe de procurar. Às vezes você fala, acho que é besteira, não, meu problema é pequeno demais. Não, mas né, a gente não sabe a dificuldade que cada um vive, cada um enfrenta de É, uma forma diferente. Você pode é. achar que é besteira, mas nada é besteira, na verdade, né? Não. A regra do. Olha, há uma regrinha para o sofrimento, Carol, que diz o seguinte, dentro desse estudo, né, não há uma escala universal do sofrimento. Para cada um existe uma medida específica do sofrimento. Às vezes, o que é muito sofrido para mim não é para você. Às vezes é para você e não é para mim, né? Então, isso é importante que você falou na hora que a gente despertar para isso, entender que o sofrimento do outro é dele, mas é muito particular e ele realmente está sofrendo. A gente começa a trabalhar melhor isso, na empatia dentro de nós e estendemos a mão e os ouvidos melhor para esse irmão que tanto precisa da gente. Isso, porque muitas vezes a gente fala assim, eu entendo o que você está passando, mas nem sempre entende, porque se nós estivéssemos passando pelo mesmo problema que outra pessoa, a gente estaria agindo de forma diferente, né? Então, nosso problema, o problema do outro é muito importante, sim. Sim. Então, a gente não pode deixar passar, a gente tem que pedir ajuda a qualquer momento, né? Para a pessoa que estiver mais próximo, a gente não pode deixar a oportunidade passar. E uma última pergunta, Arismar, que nós tivemos é a seguinte: o sentido da vida é diferente para cada um de nós? Você falou um pouquinho isso na palestra, mas reforça para a gente é, se é diferente ou se todo mundo tem um único sentido para a vida. É assim, amigos. Olha, enquanto espíritos nessa caminhada, nós podemos dizer que sim, há um sentido comum a todos, que é o da evolução, que é o da perfectibilidade, da perfeição. Isso é comum a todos nós. Agora, não há um caminho único para chegarmos lá. O caminho é individual, é de cada um nesse processo. Então, nesse sentido, vamos dizer, nesse contexto, a busca do sentido da vida é individual, porque a cada um de nós compete uma página especial nessa vida, nesse livro da vida. A sua é diferente da minha, que é diferente do outro ali. A diversidade da criação divina é incomensurável, né?
Você olha para um conjunto de estrelas, assim, elas parecem, a uma certa distância, todas iguais. Se você começa a aumentar o foco em direção a elas, você vai ver que elas são completamente diferentes. Como eu estava dizendo, a mesma coisa ocorre para as células, quando a gente vai olhar no microscópio. Então, cada indivíduo é uma singularidade. Cada indivíduo, ele existe porque a natureza precisa dele. Ele é único e sem ele a natureza não seria a mesma. Isso que é a mensagem importante, da importância que nós temos para esse universo, para a natureza, para o mundo criado. Ele não seria o mesmo sem nós mesmos. Portanto, é importante não abdicarmos da vida, de vivermos, de estarmos aqui, criarmos forças para ficarmos aqui, fazermos nossas experiências. Olha, eu queria aproveitar e passar para vocês que talvez sejam fora da região centro-oeste, um fenômeno que ocorre agora, que são dos IPs aqui no centro-oeste, principalmente Brasília. Nós estamos numa estiagem, esse período de estiagem ocorre aqui de 5 a 6 meses, e os IPs na cidade, que estão aí por toda a cidade, quando nesse sofrimento, nesse sofrimento intenso, por falta de água, o que ele faz, Carol? Ele florifica, ele solta suas flores. É no momento da sofridão que ele se mostra mais belo, que ele se mostra em todo o seu potencial e sua beleza. E nós, como seres únicos, individuais, singulares nessa criação, é isso que Deus quer de nós, que possamos florescer mesmo no sofrimento, sermos verdadeiros IPs, lindos, maravilhosos. Googlam aí para vocês verem, IPs Brasília, IPs Centro-Oeste, e vejam a beleza. É florir no sofrimento, ressignificar o sofrimento enquanto criaturas espirituais, imortais que somos, nessa longa caminhada. Muitas vezes é fazer de uma coisa que parece difícil virar uma coisa linda, maravilhosa, né? Dentro da secura, a gente reclamando do tempo seco, mas se a gente olhar para fora nas nossas janelas, a gente vai ter uma imensa alegria ao ver os ipês brancos, depois vem na verdade, os amarelos, depois vem os brancos, depois vem os roxos, né? A sequência. Amarelos, depois vem os brancos, depois vem os rosas. Né? Isso. E também, Arisma, um remedinho que também nos ajuda a passar por tudo isso é a oração, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, porque é algo que a gente vai se conectar com Deus, com a nossa espiritualidade, com o nosso mentor, pedir ajuda espiritual também, a gente saber que a gente né, pode pedir para Deus, Deus conhece nossas dificuldades, mas a gente tem que saber pedir, ser humildes para pedir o amparo, né? Quando você ressignifica a sua vida, dando um significado com a vida futura, e aí é a grande bênção do Espiritismo. É por isso que ele consola. Porque quando nós perdemos, Carol, a vida futura, a sua vida passa a não ter sentido. A não ser o carpe diem. Vamos aproveitar o dia de hoje ao máximo, certo? Porque sem a vida futura, mas não a vida futura de criancice, assim, que nos deram, sabe? Das penas eternas. Não. A vida futura, com a sua lógica, com a sua vivência aqui, estruturada, a partir do momento que nós sentirmos que somos seres mortais, porque não adianta eu ler a questão 99 e 100 do Livro dos Espíritos e ver lá a categoria dos espíritos, espíritos inferiores, bonzinhos, superiores. Não, eu tenho que sentir isso. Não adianta só racionalizar. Racionalizar, pessoal, a gente racionalizou até agora. Nós precisamos sentir, trazer para o coração. É essa a esfera que precisamos desenvolver. A nossa dificuldade é entendermos a dimensão espiritual que temos, entendermos essa dimensão e acolhermos essa dimensão espiritual. Quando nós acolhermos e trazermos aqui, para dentro do coração, para o nosso sentimento, nós vamos conseguir dar sentido à nossa vida e ressignificar todo o sofrimento como recurso pedagógico.
dentro do experimento que é a vida da nossa evolução. Por isso que Paulo nos disse, em tudo dai graças. Não é verdade? Porque tudo passa a ser, dentro desse ressignificado, recurso pedagógico. Recurso pedagógico da divindade, do Deus, daquele Criador que tanto nos quer bem e quer nos pôr no caminho, no sentido. Não é verdade? E ter a certeza também de que realmente tudo passa, né? É uma fase, é uma fase. A gente vai passar por momentos ruins, mas nós temos muitos momentos bons que vivemos e que ainda temos para viver, né? Boris, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui conosco hoje mais uma vez, agradecer a todos que estiveram com a gente aí na live, em especial o pessoal da AMO Planalto, né, que nos cedeu para esse momento também. Não deixem de se inscrever no canal da AMO Planalto, que nós fizemos uma transmissão simultânea também, e no nosso canal do Paulo de Tarso, para que vocês possam sempre estar acompanhando as novidades. E também gostaria de fazer um agradecimento especial para a TV Canabrava, que estava conosco aqui também, que são nossos colegas desenvolvendo um trabalho muito bacana também. Fica a indicação para vocês procurarem aí no YouTube e conhecer um pouquinho mais. Bom, então, nós já estamos chegando próximo ao fim, né? Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês aqui. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Gostaria de pedir para o Vicente disponibilizar para a gente o nosso cronograma de palestras que nós vamos ter esse mês, voltadas, né, para o nosso trabalho. Então, nós já tivemos 2 palestras, uma semana passada, no dia 3, e hoje, do dia 7, e nós teremos ainda no dia 10, Adriana Flores, no dia 14/9, Alexandre Vera, no dia 17, Daniel Gonçalves, no dia 21, José Vanderlei, no dia 24, nossa querida Verônica vai estar conversando com a gente, e no dia 28, a Tassiana de Lima. Então, você pode acompanhar esse cronograma no nosso site, no nosso YouTube, sempre às segundas e quintas-feiras, que são as nossas palestras, nossas transmissões no YouTube. Então, semana que vem, na verdade, quinta-feira ainda teremos, semana que vem, na segunda que eu vou estar, quinta-feira ainda teremos a continuidade dessa programação, tá ok? E, Arisma, acabei não te falando, combinando com você isso antes, mas eu queria pedir para você fazer a nossa prece final para a gente poder encerrar, e mais uma vez, agradecendo a presença de todos que estiveram aqui conosco, e nós contamos com você sempre para outras e outras palestras, que a gente poderia ficar conversando aqui eternamente, que o assunto, né, é muito importante, né? Não, sempre agradável estar aqui com os irmãos, com os amigos do Paulo de Tarso, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam aí pela internet, pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelos canais do Paulo de Tarso, pelos canais da AMO Planalto, todos os canais. Agradecemos de coração, gratidão a todos vocês. Sigamos firmes, sigamos serenos, em paz e em harmonia. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecendo a providência divina, a concessão da vida, essa graça maravilhosa de estarmos por aqui vivenciando, experimentando, ressignificando nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Mestre amado, que possamos levar a sua palavra a todos aqueles que nos cercam no dia a dia, nos nossos lares, no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, aos transeuntes que conosco cruzam no dia a dia, Senhor. Que possamos levar a máxima da boa nova, da imortalidade, da bondade, e que possamos, Senhor, acolher a todos os irmãozinhos que estão em sofrimento, que estão nesse instante sofrendo no plano físico e espiritual. Que as falanges do bem, da espiritualidade maior, possam abraçá-los, conduzindo-os, dando-os a certeza de um futuro melhor, cheio de esperança. Mestre amigo Jesus, obrigado por tudo. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, Carol. Boa noite ao Vicente, que está aí atrás de você, conduzindo tudo, e aos amigos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado.
Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como o vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br